7 dias após o coma de Tanjiro, os pilares se reúnem para uma reunião com Kagaya para discutirem sobre como o corpo dos caçadores de demônios irão prosseguir. Essa era uma reunião de emergência e nela estava Gyomei, o Hashira da Pedra, Tomioka, o Hashira da Água, Shinobu Kocho, a Hashira do Inseto, Sanemi Shirazugawa, o Hashira do Vento, Iguro Ubanai, o Hashira da Serpente, Mitsuri Kanroji, a Hashira do Amor e o Muichiro Tokito, o Hashira da Névoa. Sanemi dá início invejando Muichiro e Mitsuri, que aparentemente dão sorte de esbarrar em luas superiores. Obanai diz que isso é algo raro e pergunta como Muichiro e Mitsuri estão após essa batalha. Mitsuri diz que está bem e fica feliz em ter pessoas preocupadas com ela, enquanto Muichiro diz que ainda está se recuperando, sua força ainda não está 100%. Gyomei, apesar de estar derramando lágrimas, diz que seria problemático perder pilares. Entretanto, vencer duas luas superiores numa única atacada é algo muito nobre. Shinobu então reconhece a recuperação imediata e rápida dos Hashiras e pergunta se existe algo a mais, o que Gyu afirma que o Buyashiki provavelmente falará sobre isso nessa reunião. Amane, o Buyashiki, chega ao local e se ajoelha em frente aos Hashiras, pedindo perdão por Kagaya e dizendo que irá conduzir a reunião, visto que o mestre está com a sua doença fortificada e tem piorado seu quadro. Nesse momento, todos os Hashiras demonstram respeito e tomam seus lugares numa velocidade impressionante. Gyomei afirma que irá rezar pela saúde de Kagaya e também pela saúde emocional e psicológica de Amane Buyashiki, já que ser esposa de um homem doente e com tantas responsabilidades não deve ser fácil. Amane começa a reunião, confirmando que existe uma demônio que superou o sol. Essa era Nezuko Kamado. Isso poderia fazer e não só poderia, como também mudaria completamente os planos de Muzan, já que ir atrás da Oni, que superou o sol, era a prioridade máxima agora. A guerra final estava mais próxima do que nunca. Amane também diz que marcas estranhas surgiram nos Hashiras que enfrentaram as luas superiores 4 e 5 na Vila dos Ferreiros, e pergunta como obtê-las e quais as condições para despertá-las. De início, Muichiro e Mitsuri não entenderam nada, e foi aí que Amane explicou aos pilares sobre a Era Sengoku. Naquele tempo, existiam espadachins que usavam o primeiro estilo da respiração, e estavam a um passo de vencer Muzan Kibutsuji, e todos tinham uma coisa em comum, a marca dos caçadores. Isso despertou a curiosidade dos pilares, que ao ouvirem que esse conhecimento foi transmitido de geração em geração, se perguntaram por que disso nunca ter sido revelado. A mulher de Buyashiki então afirmou que esse conhecimento estava fazendo os caçadores se remoer e com o tempo essas informações se tornaram obscuras, visto que várias vezes os caçadores quase foram aniquilados e não havia documentos escritos que pudessem trazer à tona um conhecimento sólido. Porém, existe uma informação que não foi perdida. Amane disse que quando um caçador possui a marca, ela aparentemente tem o efeito de espalhar ressonância entre os caçadores que lutam com ele ou tem algum tipo de conexão. É como se estivessem ressoando mesmo. Isso foi dito pelo primeiro caçador de demônios da história a ter a marca, Yorichi Tsukikuni. Mas o primeiro a despertar a marca nessa atual geração não foi nenhum dos pilares, e sim Tanjiro Kamado. Ele foi e é aquele que está espalhando essa marca. Amane até tentou perguntar como funcionava a marca para Tanjiro, mas ele teve dificuldades em explicar e afinal, por que não perguntar para os dois Hashiras que despertaram a mesma marca na última batalha? Tentem explicar, Mitsuri e Muichiro. Mitsuri, apesar de genial em combate, se comporta como uma criança e apenas explica como se estivesse sentindo na hora, o que não ajuda muito os que estavam ali. Todos ficaram perplexos e Obanai expressou certa vergonha por como a sua amada não deu conta de falar algo que realmente ajudasse. Mitsuri, a ver isso, se sentiu envergonhado e pediu perdão, e então a explicação de Muichiro começa. Ele diz que não estava ciente de marca alguma, mas realmente percebeu que havia algo diferente. Ele diz que pode haver condições que, se os Hashiras replicarem, talvez eles consigam despertar a marca dos caçadores de demônios. Muichiro explica que na última batalha, ele não podia se mover por conta do veneno de Gyoko, e estava tentando a todo custo usar suas respirações para impedir a circulação do veneno em seu sangue. Isso aconteceu até que um certo garoto apareceu e tentou salvar o Hashira e ainda quase perdeu a vida. Nesse momento, as lembranças do passado de Tokito voltaram e ele se entregou às suas próprias emoções, sendo incapaz de se controlar. A frequência cardíaca de Muichiro aumentou para 200 batimentos por minuto e a sua temperatura corporal aumentou muito também, passando dos 39 graus. Shinobu expressa surpresa, já que lutar nessas condições seria quase morte na certa.
Mas aí que tá. Muichiro explica que essa é a diferença entre aqueles que não estão dispostos a morrer matando demônios. Aqueles que mais se aproximaram da morte são os que têm a maior chance de despertar um poder oculto. É um teste de triagem. A Mani pergunta se são esses os requisitos para despertar a marca, a temperatura acima dos 39 graus e mais de 200 ppm, o que Muichiro reafirma que sim, e prova dizendo que quando Shinobu estava cuidando dele, ele teve febre e nesse momento sua temperatura estava muito parecida com quando ele estava lutando contra a Lua Superior 5, e isso acaba trazendo também uma clareza para a Hashira do Amor. Sanemi debocha e pergunta se é só isso? O que Tomioka rebate afirmando que inveja a ingenuidade daqueles que dizem que isso seria simples. Sanemi pergunta o que foi que ele disse e Gyu só nega ter dito algo. Shinobu diz que a prioridade máxima era todos os pilares despertarem a marca, a qual Gyomei concorda e diz para Mani que algo será feito e que Kagaya poderia descansar tranquilo. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa, cara. A Mani agradece, mas diz que existe mais uma coisa a ser dita. Aqueles que despertaram a marca devem participar do treinamento e não haverá exceções para ninguém, o que deixa Tomioka instigado. A Mani Buyashiki sai da reunião e Gyu nesse mesmo momento também diz que está de saída. Isso não é bem aceito entre os pilares. Sanemi diz que ele não deve ir, porque existem planos a serem feitos. Gyu rebate, dizendo que os 6 ali poderiam discutir algo. Ele não tem nada a ver com aquilo. Obanai fica com raiva, perguntando se ele não entendia sobre a sua posição como pilar no corpo e se ele queria tirar vantagem treinando sem a ajuda dos outros pilares. Gyu apenas ignora. Mitsuri e Sanemi tentam impedir e Shinobu nessa mesma hora apenas pede uma explicação do porquê ele não queria fazer parte do treinamento. E é nesse momento que o complexo de inferioridade de Tomioka se acentua e ele simplesmente diz que não é como eles. Sanemi tem um pavio curto. Isso não é surpresa para ninguém. O Hashira do Vento então o questiona perguntando se por acaso ele estava tirando sarro deles. Mitsuri diz para eles não brigarem, mas Sanemi já estava decidido. Ele iria para cima de Gyu, sem mais, sem menos. Mas, no momento em que ele partiu para cima, BUM! Uma palma é batida. Uma palma que causou um estrondo tão grande e que deixa tanto Sanemi, quanto Banai, quanto Shinobu, quanto Muichiro em choque. Essa era a pressão do caçador mais forte. Gyomei e Mejima diz que tem uma proposta. Era melhor eles se sentarem e escutarem. Galera, essa foi a análise da reunião entre os Hashiras, após o final do arco da Vila dos Ferreiros. Eu espero que vocês tenham curtido e se você curtiu, não sai desse vídeo sem deixar o like, sem se inscrever e deixar um comentário. Qual parte do mangá você quer que eu traga aqui? Então é isso, vou ficando por aqui, até a próxima, fui, falou!